Olá, seja bem-vindo ao seu curso de redação. Você está assistindo agora a aula de número 2. Boa aula! Olá, na aula passada nós vimos diferentes tipos de texto, você lembra? A gente falou do texto narrativo, ligeiramente, do texto descritivo e do texto injuntivo. Faltou um texto que a gente anunciou lá e não explicou, que era o dissertativo. Você sabe por quê? Porque agora o nosso curso todo vai girar em torno de como fazer a melhor dissertação. Eu te garanto, você vai ter certeza disso. Então vamos começar vendo o que é dissertação. Aqui nós temos um esquema que funciona muito bem e você vai ter certeza que por esse esquema você vai obter uma nota muito boa na sua redação de vestibular, fazendo evidentemente outras pegadas aí, lendo o que nós instruirmos e fazer exercício constante, e aí você vai alcançar o seu objetivo, que é entrar numa faculdade ou que é entrar num emprego, inclusive conseguir um emprego, onde às vezes só pedem para fazer uma dissertação e o aluno não sabe. Nós vamos fazer isso. Olá, a dissertação tem 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu garanto que já disseram isso para você várias vezes em vários colégios e a coisa não saiu disso. Conosco não, conosco vai ser diferente. Nós vamos dar várias maneiras de como fazer a introdução de uma redação. Depois como fazer o desenvolvimento, depois a conclusão. Vamos lá ver como é que fica isso então? Suponha que só tem esse tema proposto para dissertar. Quais são os problemas que mais impedem o Brasil de se tornar uma grande nação? Veja, vou ler de novo. Quais são os problemas que mais impedem o Brasil de se tornar uma grande nação? Sabe o que você tem que fazer agora? Agora você tem que ler esse texto 1, 2, 3 vezes. Eu sei, no Enem só vai ter só 1 hora e meia para gastar com a sua dissertação. Eu acho uma maldade isso, né? Que uma dissertação precisa de mais tempo para fazê-la bonita, né? Mas eu só li umas 2, 3 vezes. Olha o tema de novo lá. Quais são os problemas que mais impedem o Brasil de se tornar uma grande nação? O senhor vai fazer pergunta para o cérebro vai dar resposta. Com essa resposta, o senhor vai anotando detalhes, o senhor vai fazer o seu banco de dados e fazer o que eu escrevi ali, ó, palavra-chave. Quais são as palavras mais importantes desse tema? Quais são os problemas que mais impedem o Brasil de tornar uma grande nação? Ou seja, problemas do Brasil. Pronto. Seria mais ou menos isso. Agora você vai fazer um esquema, uma estrutura e vai ser o texto. Primeiro descobre a palavra-chave, depois faz um esquema, calma que eu explico, depois faz uma estrutura e disso tudo sai o texto. Então da palavra-chave sai o esquema, do esquema sai a estrutura, da estrutura sai o texto. Vamos ver isso passo a passo? Olha lá. Procedimentos. Leia o tema várias vezes, já fizemos. Se necessário e possível, reduza-o ao mínimo até encontrar as palavras-chave, que é problemas brasileiros. Faça perguntas sobre o tema e a partir daí faça um banco de dados. Com certeza a sua memória vai lembrar quando falar de problema brasileiro, vai lembrar de falta de moradia, desemprego, má divisão de renda, problemas da educação, problema na mobilidade urbana, violência e muitos outros mais. Agressão à natureza, saneamento básico, discriminação étnica, social e outras mais. Agora, é muito, não é? Você não vai escrever um livro, vai escrever apenas 30 linhas. Então você vai ter que enxugar isso aqui o mínimo, pegar os 2 maiores problemas, os mais elucidativos, para trabalhá-los. Olha o que nós achamos que deve ter sobrado. Olha lá, sobraram 2. Escolhemos problema na área de educação e problema na área de saúde. Isso é o foco. Agora vamos ver a continuação. Olha, voltemos para aquele esquema que você viu há pouco. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá naquele esquema, que era praticamente igual a esse, não tinha alguns detalhes. Olha lá na introdução, não tinha o ES, que é problema na educação, e o S de saúde, e não tinha o PB, que é a palavra-chave, que é problema brasileiro. Agora vamos para o segundo parágrafo, desenvolvimento. O senhor tem, aliás, lá na introdução lá em cima tem o A. O que é o A? O A é o afirma. Deixa por enquanto assim.
mais e educação e saúde. Deixa por enquanto assim. Vamos para o segundo parágrafo. A, E, C. O que são isso? O A é afirma. O E é explica e exemplifica. E o C é o conclui. Então, primeiro eu afirmo, depois eu explico, exemplifico e concluo. E quando eu afirmo, explico, exemplifico e concluo, eu tenho que ter na cabeça que eu estou falando de um tema, e o tema é problema brasileiro. E o foco desse parágrafo é a educação. Porque o outro problema, que é a saúde, eu vou trabalhar no terceiro parágrafo. Quer ver? Olha o terceiro parágrafo. Afirma, explica, exemplifica, conclui. Qual é o foco? Problema brasileiro. Mas eu coloquei ES. Sabe por que eu coloquei ES? Porque quando chega ao terceiro parágrafo, você deve dizer para o aluno que no segundo só falou de um problema que é a educação e que no terceiro vai falar de outro problema que é a saúde. Eu dei aula há muitos anos em cursinho pré-vestibular e ainda estou lá. Em Curitiba, em Joinville, em Florianópolis, quando chegava assim perto do Enem, muitos alunos de cursinho que não tinham feito nenhuma redação corriam doidos atrás de mim para eu ler a redação que ele fez, uma só. De tanto custo ele fez uma, para ver como é que estava. Eu digo, não posso, eu estou entrando nessa sala agora, ia pelo corredor fora. Então faz assim, ó, lê para mim a primeira frase do terceiro parágrafo, que são 4 parágrafos. Aí ele lia, sim, onde é que está o tema? O tema não está aí, não tem foco. E se jogou espaço fora, escreveu uma frase de nada. Então, quando chegar no terceiro parágrafo, primeiro diz o que disse no segundo e anuncia o que vai dizer no terceiro. E aí diz. E conclusão, afirma de novo, pega o tema de volta e coloca, se possível, os focos, que é ES, que é Educação e Saúde. Agora é o seguinte, já é possível brincarmos em cima dessa estrutura e fazermos um pequeno texto aqui. Vamos tentar isso? Vai lá na introdução comigo. PB, vamos lá. Qual é o tema? Problema brasileiro. Vamos fazer uma frase bem simples, problema brasileiro. Vamos lá? Então, bem básica. Vários são os problemas brasileiros à espera de solução. Tá bom? Tá aí o tema. Segunda frase. Entre eles, quem é o eles? Os problemas. Vírgula. Entre eles, vírgula. Os mais implicantes de relação com educação e saúde. Pronto. Soltei com a introdução pronta. Quer que eu repita? O A afirma. Vários são os problemas brasileiros à espera de solução. Segunda frase. Entre eles, vírgula, os mais implicantes em relação com educação e saúde. O que o autor desse texto, que fez essa introdução, vai fazer no desenvolvimento? Vai trabalhar de problema brasileiro relacionado a esses dois problemas. Mais nada. Quer o segundo parágrafo? Olha lá. Segundo parágrafo, comigo. O afirma. Vamos para o afirma. Decididamente, vírgula, vários são os problemas brasileiros à espera de solução. Isso foi dito lá em cima, perdão. No afirma. Agora aqui, em vez de dizer isso, diga o seguinte. Decididamente, vírgula, a educação de má qualidade é um dos grandes entraves ao desenvolvimento do Brasil. Esta frase é uma espécie de tese desse parágrafo, é o teu afirma. Agora, no Explica, Exemplifica, você vai trabalhar dados relacionados com a educação brasileira. Lógico, lá para frente você vai ver, né? Nos Estados Unidos, até 80% das pessoas conseguem entrar na faculdade. No Brasil, isso não passa de 12%. São dados, são informações que o senhor depois pode trabalhar para enriquecer seu texto. Mas eu não vou fazer bastante isso aqui agora, que a gente vai fazer na próxima página. Tá bom? Agora, terceiro parágrafo. PB, problemas brasileiros. Né? Então, diga lá, infelizmente, os problemas brasileiros não relacionam-se apenas à educação, mas também à saúde. Aí vai trabalhar a saúde. E no final, pego a conclusão, para fazer a conclusão, pega o que o senhor escreveu acima, a tese, recupera a tese aqui na conclusão e manda uma solução para o problema e lança uma perspectiva. Isso tudo que eu disse é muito pouco. Sabe por quê? O resto nós veremos, então, daqui a pouco na próxima aula que você vai ter, que é exatamente como desenvolver esse esquema e transformar a sua redação numa estrutura e a estrutura em texto. Então, até daqui a pouco. Gostou do conteúdo? Pois as demais aulas estão disponíveis no curso individual ou no nosso pacote disponível na Hotmart. Acesse o nosso QR Code e faça sua escolha.